Nessa semana, deve ser votada a tal da medida provisória do programa Mover, né? Que é, na verdade, assim, uma medida provisória falando sobre o sistema de mobilidade. Entretanto, porém, contudo, todavia, no entanto, em Brasília, as coisas acontecem, mas você precisa ficar muito atento. Arthur Lira resolveu meter um jabuti na medida provisória para tratar da Chain, enfim. Depois o Duda pode me ajudar a pronunciar melhor esse nome. O Wilson, a gente aprendeu, todo mundo aprendeu isso, é Shein. É Shein, pronto. Shein. É Shein ou Shein? Mas aí é popularmente Shein, aí você pode falar Shein. Assim, o popular. Então vamos lá, a voz do povo é a voz de Deus. Então vai lá, Shein, pronto. Shopee. Como é que é, Ale? Shopee também. Não, fala Shopee logo, entendeu? Shopee. É aquela história, né? Sexta com X ou com S vai na quinta. Né? Então fala Shopee, tá tudo certo. Então vamos embora. Então, assim, o governo Lula quer porque quer taxar as brusinhas da Shein. Então, só que é o seguinte, só que ninguém... Essa é a questão agora, que eu não quer, né? Exatamente. Todo mundo quer taxar a brusinha da Shein, mas ninguém quer arcar com o desgaste de taxar a brusinha da Shein. Da Shein, melhor dizendo. Esse é o grande ponto. Essa pauta, a votação desse projeto está marcada a priori para terça-feira. Eu não acredito que vai ser votado na terça. Provavelmente vai ser jogado para quarta, porque tem sessão do Congresso na terça. Então, uma coisa depende da outra. Se tiver sessão do Congresso, as brusinhas ficam para quarta. Se não tiver sessão do Congresso, pode ser que esse assunto seja resolvido já amanhã, na terça-feira. Agora, Rodolfo, como você bem colocou aqui no seu artigo, não sei se o Mateuzinho consegue colocar o artigo que o Rodolfo publicou e está agora na manchete do nosso site. A questão é que ninguém quer arcar com esse desgaste, porque o Lula precisa do dinheiro, mas não quer ficar, digamos que ele não quer se desgastar, ele não quer ter a imagem dele abalada justamente com a população mais pobre, que bem ou mal enxergam na Shein a possibilidade de você comprar uma blusa de uma qualidade melhor, mesmo por um preço relativamente acessível. O Lira, né? O Lira, desculpa, Rodolfo, só pra gente entregar. O Lira faz ali quase um jogo duplo, dizer que não, porque tem uma pesquisa que diz que não, isso é um produto de classe A e B, sendo que, enfim, até onde eu sei, quem classe A e B compra pouco na Shein, né? Prefiro compra nos Estados Unidos, compra da Calvin Klein diretamente, da Cartier, enfim, etc, etc. Então fica esse barata voa. Ou compra aqueles outlets maravilhosos de São Paulo. Ou compra no outlet, né? Catarinas e não sei o que e tal, outlets premiums, né? Exatamente. E aí, nessa disputa, por exemplo, nosso Dudu Teixeira aqui é um homem fino. Então, com certeza, ele compra no outlet. Né? Pois é, eu estava pensando que eu compro minhas roupas, né? Eu compro tão pouco, mas, né? Mas não é nem então, outlet, assim, nem Shein, viu? Posso garantir. Aliás, o outlet, para mim, eu acho que é o inferno na terra, isso aí. E aí, assim, ou seja, querem taxar, mas ninguém quer arcar com o desgaste da taxação. Rodolfo Borges, você foi preciso no teu artigo. Ou seja, todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer o ônus de pedir o dinheiro para o povo. Assim, Wilson, o que eu digo nessa análise aí, né? Eu acho assim, que é quando o Lula deu essa declaração aí sobre a possibilidade de vetar a queda a derrubada da isenção, né? Para compras abaixo de $50 do exterior, para mim foi uma chave que virou ali no governo. Assim, porque esse projeto, esse plano, era um plano do governo Lula, né? No ano passado, o Haddad passou meses buscando meios de conseguir dinheiro para um governo que não tem nenhuma pretensão de deixar de gastar, né? De gastar menos. Então, assim, para que eles continuem podendo gastar menos como eles podendo gastar mais como eles gostam, eles precisam arrumar dinheiro de algum lugar para manter, de alguma forma, a promessa de responsabilidade fiscal. Né? Ninguém mais acredita em déficit fiscal zero, isso aí já passou, tá uma discussão já de quanto é que vai ser o déficit do governo, mas assim, até então, o Lula, principalmente, não tinha falado tão diretamente sobre isso, né? E aí, quando ele foi questionado, né, porque agora, lembrando, né, o governo apresentou essa proposta, né, de derrubar a isenção de taxação, aí veio a gritaria, aí a Janja apareceu no meio do caminho para dizer que as empresas que seriam taxadas, a população não, e aí confundiu tudo, porque de qualquer forma, no final das contas, quem vai pagar é quem compra
de fato, né? Porque a empresa repassa o valor da taxa para o consumidor. E aí Porque o ela é de governo... humanas. Ela é Pois socióloga. exatamente. Ela é socióloga, ela é de humanas. E aí, assim, aí ficou aquela confusão, o governo recuou, foi para as apostas esportivas, né? Até conseguiu avançar lá e tal, tem perspectiva de conseguir algum dinheiro dali. E aí isso aí ficou parado, mas assim, ficou parado, mas na expectativa de que um dia isso poderia voltar. E aí voltou. E aí, ironicamente, voltou pela mão de uma outra pessoa, né? Voltou pelo presidente da Câmara, fazendo um discurso de defesa até uma defesa enfática da medida. Só que aí vem o Lula e fala, não, mas aí a minha mulher compra, a mulher do Alckmin compra, a filha do Arthur Lira compra bugiganga, os mais... Então, assim, a questão é, como você tinha dito assim, o Lula não quer perder popularidade. A questão é o Lula não pode mais perder popularidade. Essa é a questão. Ele não tem verdade. para isso, né? Ele não Concordo. tem. E aí esse é um sinal, né? Para mim, assim, é um marco para esse governo. Eles estão agora, ele está completamente na defensiva. E aí, assim, é óbvio que é difícil para qualquer governo aumentar imposto. No caso, nem é um aumento de imposto desse, né? Seria a recomposição de um imposto, né? É uma isenção. Nenhum, já é difícil para qualquer governo. É mais difícil para um governo como o do Lula, que não tem pretensão de parar de gastar, né, e fala em gastar toda hora. E aí é mais complicado ainda para um presidente que está na condição agora do Lula. Né? A gente deu na semana passada essa pesquisa da Quest, aí chamou a atenção para ela, de que até na Câmara dos Deputados a popularidade dele já caiu. Né? E esse ano, 2024, nenhuma pesquisa de popularidade, né, de aprovação de governo, mostrou assim, resiliência do Lula. Ele só perdeu popularidade ao longo desse ano. E aí é aquilo, ano eleitoral, o que está em questão agora, nesse momento, né? Nos próximos meses vai estar em questão a força política do Lula para apoiar candidaturas municipais. E aí, se ele for mal agora, aí capengando os 2 próximos anos de governo. Agora, o Rodolfo, é engraçado. Sabe o que eu acho legal do nosso reunião de pauta aqui ao vivo? É que às vezes a gente tem um insight justamente nesse bate-bola. Para você que nos acompanha ao vivo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui que a gente combina algumas coisas durante o programa. Mas tem, assim, algumas, outras surgem aqui do nada, né? Surgem ao vivo, né? Porque, assim, quem sabe faz ao vivo. E, Duda, sabe uma coisa que eu pensei aqui? Eu até anotei enquanto o Rodolfo falava. Eu acho que, inclusive, a gente pode até depois elaborar uma matéria sobre um governo no corner. Porque é o seguinte, o Rodolfo colocou uma questão que eu acho que é uma questão importantíssima. Olha a conjuntura que nós vivemos hoje. Governo Lula sem base no Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado. Tragédia climática no Rio Grande do Sul. Sem dinheiro, por isso que aí tem a questão das blusinhas. E sem dinheiro, sem condição de fazer entrega. Porque o governo Lula enxerga a entrega como o único meio de tentar reverter, né, esse cenário de popularidade em declínio. E aí tem mais um detalhe. A gente, nesse processo, pega também o fato de que o governo Lula tem feito o máximo, né, tem utilizado eventos oficiais para tentar projetar os seus principais candidatos em um flagrante desrespeito à lei eleitoral. Quer dizer, parece que beira quase que o desespero, porque você tem um cenário muito desfavorável e o governo não consegue sair da lama. Pelo menos, esse é o cenário que se desenha hoje, em maio de 24, né, Duda? Eu estava até... Deixa eu só termino e eu passo para o Duda. Já escrevi até uma outra análise, porque o Globo deu um levantamento hoje sobre o crescimento de questionamentos sobre propaganda antecipada, né? Uhum. Diz que, na comparação com a última eleição municipal, dobrou o número de questionamentos. O que eu ponho na análise se dobrou por conta do fato de as pessoas estarem mais de olho nisso, os candidatos, né, estarem jogando eleitoralmente uns com os outros, né? Assim, o cara fez ali, um prefeito fez um vídeo falando sobre o projeto que a prefeitura fez, e aí o adversário está aproveitando para dizer que aquilo é propaganda e tal, e aí eles vão se pegando ali. Ou se, como o Globo diz, né, especialista ouvido pelo Globo, tem a ver com a frouxidão da lei eleitoral, então não sei o quê.
Mas eu aproveitei para chamar a atenção, daqui a pouco eu vou publicar lá no site, chamo vocês lá para ver, para a história do Lula, com o Boulos, né? Que ficou essa coisa, as coisas vão acontecendo, né? As agendas vão uma passando por cima da outra, mas a gente não pode esquecer, e aí por isso eu tô lembrando dessa história, com foto deles e tudo, da gravidade que foi aquilo ali, do Lula fazendo campanha para o Boulos, num evento oficial do governo, da presidência, com dinheiro de estatal e incentivo da Lei Rouanet e tudo, com tudo. Só não tinha público no evento, o resto tudo tinha. E aí eu tô aproveitando para não deixar isso escapar, mas como o Wilson mencionou, agora eu lembrei. Eles precisam, inclusive, como não tem dinheiro para fazer as coisas, ficar fazendo de palanque para os outros, né? Eventos públicos do governo, e aí fica nessa linha, nessa corda bamba mesmo, até onde que eles podem ir nisso, né? E o quanto que será punido depois é uma análise, é uma pergunta que eu deixo nessa análise também, porque vai mudar agora o comando do TSE, a gente está falando muito sobre isso, né? Mas eu passo para o Duda agora para ele completar, senão eu falo sozinho. Tá. Bom, você falou, Wilson, é um governo realmente desesperado, que não quer arcar, então, com o ônus de botar um imposto ali nas bugigangas da China, porque sabe que isso vai ter um efeito negativo. Agora, se a gente olhar em perspectiva, o normal é que o governo comece, aliás, como começou o primeiro mandato do Lula, né? Você começa realmente cortando despesas, ajustando as contas, porque se você descuidar no começo, lá na frente vai ter inflação, os juros vão estar mais altos, e aí, 4 anos depois, o Lula fala o tempo inteiro de reeleição, né? Ele fala que ele vai se candidatar várias vezes ainda até os 120 anos, né? Ele mesmo falou isso. Então, ele deveria estar preocupado mais com 2026. Então, agora era o momento de realmente segurar gasto e tentar aumentar a arrecadação para pensar numa coisa mais no longo prazo. Mas acho que o governo viu que não tem nada para mostrar. Os candidatos do PT nas grandes cidades não aparecem nas pesquisas. O Rodolfo comentou aqui dessa ajudinha que o Lula deu para o Boulos, mas o Boulos, você vê, nem é um cara do PT, não tem grandes chances de ganhar aqui em São Paulo. Então, é um governo que começou a fazer as coisas erradas, porque é normal que, realmente, em ano eleitoral, o governo acaba abrindo a torneira e gastando mais, né? Mas numa eleição municipal, você está tão preocupado assim, é porque você tem um problema anterior, maior, né? O Lula está vendo que realmente está com um desgaste muito grande da imagem. Essa catástrofe no Rio Grande do Sul, essas coisas, no meio de um governo, elas podem acontecer. E aí a maneira como você lida com isso é o que vai dizer o quão grande, o quão eficiente o teu governo é. E o que o governo Lula fez, a gente viu as pesquisas que saíram semana passada, feitas com os gaúchos, né? E eles, mais da metade acha que o governo federal não está fazendo o que deveria, né? E também apontaram tanto o Lula quanto a Janja fazendo um uso político, né? Capitalizando em cima. Essa era a pergunta que eles respondiam. Você acha que o Lula e a Janja estão capitalizando em cima da desgraça dos outros, né? E dava lá 49%, concordando com isso, tanto o Lula quanto a Janja. Então, é um desespero, né? Que vai ter consequências. Agora, eu acho que o PT, o governo Lula, não vão ter a menor chance de reverter nada esse ano, mas vai ter consequências ainda piores quando vier, de novo, o Lula tentando reeleição. E tem mais um detalhe, só para a gente fechar essa parte, ô Duda, porque eu quero passar para as eleições lá no Reino Unido, e tem mais um detalhezinho, né, Duda, porque a herança do governo Lula 1 e Lula 2, ela se mostra uma herança maldita para o governo Lula 3, porque é o seguinte, porque se a régua de comparação era aqui, o cidadão médio não vai aceitar aqui, ele vai ter que aceitar aqui. Então, se o governo Lula 1 e Lula 2 era aqui, e o governo Lula 3 não atinge pelo menos esse piso ou esse patamar, a sensação que vai dar para o eleitor em 2026 é uma sensação de fracasso. Na linha, olha,
como é que você quer um quarto mandato se no terceiro você não conseguiu nem repetir o primeiro ou o segundo? É algo que eu imagino que o Palácio do Planalto esteja preocupado, não é, Duda? Exatamente. Assim, muitos dos votos que o Lula ganhou em 2022 eram de pessoas que lembravam do primeiro e do segundo mandato do Lula e achavam que que a vida era melhor naquela época, né? Era melhor porque o Brasil também o mundo estava num outro momento, né? O preço do petróleo lá em cima, as commodities também, o Brasil exportando um monte de commodities, estava o valor alto das commodities, então era um momento de bonança, né? E aí, obviamente, concordo com você, vamos fazer a comparação, né? Puxa, esse terceiro mandato, o Lula, o segundo mandato, ele termina com 80% de aprovação, né? Então, eu acho que vai ter realmente... as pessoas vão fazer essa comparação. Pô, esse terceiro mandato não é igual aos outros, né? Eu votei no Lula pensando numa volta ao passado e ele não está conseguindo entregar isso. Rodolfo, quer falar alguma coisa, Rodolfo? Só para finalizar, é aquilo, a eleição agora municipal vai dar esse tom, né? E aí tem a questão dos adversários. Aí a gente até chamou também atenção para essa pesquisa. O PL encomendou uma pesquisa, né, semana passada, que foi divulgada semana passada para o Instituto Paraná, falando sobre os adversários, né, analisando a viabilidade dos potenciais adversários do Lula em 2026, e aí o Bolsonaro ainda aparece como, de todos os que eles puseram ali, numeraram, né, Michele, Bolsonaro, ex-primeira-dama, né, o Tarcísio de Freitas, governador, Zema, esses governadores todos das quais a gente já falou aqui, né, Ronaldo Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior, esses são os 4, e a Michele, né, o Bolsonaro ainda é aquele que tá lá em cima e tal, e a gente, o Moraes agora, né, no final dessa semana, na semana passada, a gente ficou sabendo no final de semana essa notícia, negou um recurso do Bolsonaro, da defesa do Bolsonaro contra a inelegibilidade. Então, assim, ele está inelegibilidade. Mesmo inelegível, ele está liderando e tal. Mas aí a questão fica, né? Começam a aparecer um monte de especulações. Então, o Tarcísio vai sair sob essa condição. A Michele não pode, porque o Bolsonaro não gostaria. Então, assim, e uma última questão, né? Que era isso, na verdade, que eu queria falar e estava esquecendo. A Folha de São Paulo dessa matéria no fim da semana passada, né, dizendo que a campanha o Ricardo Nunes, né, que é o prefeito de São Paulo, até outro dia, né, ano passado, era tido como derrotado aqui pelo Boulos, né? Assim, ninguém conhece o prefeito e tal. E aí agora o clima na pré-campanha de reeleição do Ricardo Nunes é assim, vamos conter o otimismo. Vamos conter a empolgação para não tropeçar, escorregar em casca de banana, tira o salto alto, porque a análise lá, principalmente, né, é de que o Lula não vai conseguir recuperar a popularidade dele a tempo de influenciar positivamente as candidaturas municipais desse ano. Então, assim, está contabilizado já, né, digamos assim, essa perda de popularidade do Lula na prefeitura para quem está jogando. E aí, a partir daí, até 26, aí é ladeira abaixo. E você, por favor, né, que nos acompanha, deixe seu like, acione o sininho, né? Vamos compartilhar esse conteúdo para o número maior de pessoas. Ale, alguma consideração? O Ale ou Só para lembrar que esse momento que o Ricardo Nunes era dado como carta fora do baralho era um momento antes de um apoio explícito do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele ainda não tinha dito quem era o candidato dele a prefeito na cidade de São Paulo. Aí você tinha o Ricardo Salles, que é um bolsonarista de 4 costados, foi ministro do meio ambiente do governo dele, que estava ali fazendo campanha, e até o próprio Eduardo Bolsonaro chegou a sondar um pouco uma candidatura e tal. Mas aí, quando o Jair Bolsonaro botou esse pessoal para escanteio e falou, não, meu candidato é o Ricardo Nunes, aí o Ricardo Nunes voou, né, em termos de popularidade. Interessante que a gente está falando de uma nacionalização da campanha aqui em São Paulo, né? Então, o Bolsonaro ajuda o Ricardo Nunes quando ele apoia o Ricardo Nunes, e o Lula, que apoia o Boulos, na verdade, não está ajudando em nada, né? Perfeito. Tá aí, é um ponto para a gente depois abordar com calma.